Hi, I'm Marlene Lefevre, and I'm in Colorado, USA. But in March, I'll be at the National Sunday School Congress. Hope you will be too. Hope it's warm. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 4. Não farás imagens de esculturas. Meu caro amigo, professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, estamos já na lição número 4. Estamos estudando os 10 mandamentos e nós estudamos na lição passada o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Muito bem. Agora vamos para o segundo mandamento. Mas eu quero lembrar algo que não falei nem na lição 1, nem na lição 2. Na lição 1 nós estudamos sobre a lei. Na lição 2, uma visão geral sobre os 10 mandamentos. Mas aqui eu quero ressaltar um ponto importante. É que os 10 mandamentos, eles são registrados apenas 2 vezes na Bíblia. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus revelou a Moisés. Ele se revelou a Moisés diante de todo o povo. Ali nós temos em Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 17. Ali temos o texto dos 10 mandamentos. E depois, esses mandamentos reaparecem em Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 12, mas ali está com 17 diferenças, mas são diferenças que não alteram o sentido do texto, e essas diferenças são até facilmente compreensíveis, porque Moisés fazendo menção, ele está recitando. Lá em Êxodo 20, é Deus falando com Moisés diante de todo o povo. Em Deuteronômio, é Moisés contando um fato que já aconteceu. Então, tem essas diferenças. Agora, outra coisa também interessante é que no primeiro mandamento nós falamos de Jesus, que citou para Satanás, quando ele foi tentado, ele disse: sai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É claro que esse mandamento está em Deuteronômio, mas a ênfase aqui é o monoteísmo, porque o primeiro mandamento é a base de todo o monoteísmo da fé judaico-cristã. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: todavia, para nós há um só Deus. O Senhor Jesus citou também o primeiro mandamento, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, esse mandamento o primeiro mandamento que está em Deuteronômio 6, versículo 4, ele vem lá do decálogo do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E os judeus religiosos recitam Deuteronômio 6 e 4 3 vezes ao dia. É a confissão de fé dos judeus. Muito bem. Agora, o segundo mandamento, quando fala: não farás para ti imagem de escultura, que é o segundo mandamento. E depois diz: nem te curvarás a ela. Faz parte ainda do segundo mandamento. Tá? Não são 2 mandamentos distintos, é um mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Depois vem a explicação. Aí depois diz: e nem te curvarás a ela. Também é parte do segundo mandamento. E o que vem em seguida são explicações. Porque eu sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, uso de misericórdia com milhares que me amam. Então isso aí
São explicações, mas o mandamento mesmo é este. Não farás para ti imagem de escultura e nem te encurvarás a elas. É bom colocar essa segunda cláusula, porque a proibição aí não é de fazer imagem. A proibição é de fazer imagem para adoração, como objeto de culto. E esse mandamento também fala do caráter espiritual de Deus. Porque a proibição é de adorar a Deus usando figuras como imagem. E aí é colocar Deus no mesmo nível das divindades. Muito bem. Mas antes de continuar com essa explicação, eu queria chamar a atenção de cada um dos meus companheiros para um detalhe importante. Bom, não sei se é tão importante, mas é bom que você saiba. É que para os católicos romanos e para os luteranos, esses dois mandamentos são mandamentos só. Então, os judeus não classificam assim. Se você ler Flávio Joséfo, lá em Êxodo 20, ele apresenta a lista dos 10 mandamentos, mas são de mandamentos distintos. Não terás outros deuses diante de mim, é o mandamento, e não farás para ti imagem de escultura, é o segundo mandamento. São mandamentos distintos. Mas isso veio de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona considerou o que nós chamamos de primeiro e segundo mandamentos, ele considerou os dois como um mandamento só. Aí quando chega no 10º mandamento, quando diz não cobiçarás a mulher do teu próximo, aí ele coloca como mandamento. E depois ele fala, não cobiçarás a casa do teu próximo, aí coloca como segundo, como outro mandamento. Então o que acontece? Agostinho de Hipona juntou os dois primeiros mandamentos, formando um mandamento só, e pegou o 10º mandamento, dividiu em dois, de modo que ficou na tabela lá os 10 mandamentos. Não alterou a tabela, só que alterou a ordem, a organização, não a ordem, a organização. Muito bem, então é bom que você saiba e deve transmitir isso também para os seus alunos, que para os luteranos e para os católicos, os dois primeiros mandamentos são considerados como um mandamento só. E o 10º mandamento está dividido em dois. Tá? Então, era essa explicação que eu queria dar nesse sentido. Agora, voltando ao assunto da espiritualidade, a Bíblia diz, Jesus disse lá em João 4,24, Deus é Espírito. Então, Deus não tolera, não permite, e veja que o mandamento diz assim, olha, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Então aqui está claro que a proibição é de fazer imagem para adoração. Isso convém deixar claro porque há pessoas que levam isso ao pé da letra, e você vê a comunidade Amish não permite ser fotografado, porque para eles fotografar é produzir imagem. Está escrito, não farás imagem, escultura. Então, veja, dá para perceber até onde pode chegar isso. Você vê, em Jerusalém, os artistas de Israel fizeram uma estátua do rei Davi, com uma harpa. Está dentro do muro, perto do cenáculo. Os irmãos que visitaram Israel sabem disso. Visitaram Jerusalém. Então, ali perto do cenáculo, do túmulo de Davi, tem ali uma estátua enorme, o rei Davi com uma harpa. E o que acontece? E o nariz dele, daquela estátua, está quebrado. Mas sabe por que está quebrado? Porque os judeus ultra-religiosos, ultra-ortodoxos, foram lá arrebentar a estátua. Porque eles acham que os artistas de Israel estão violando o 2º mandamento, porque fizeram imagem de escultura. Agora, só que aquela imagem ali não é para adoração, não é objeto de culto, é uma manifestação artística. E a Bíblia não proíbe a manifestação artística, as artes. Salomão mandou
O próprio Deus mandou Moisés, quando mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu sabedoria aos artistas de Israel para confeccionar o tabernáculo. Então, o rei Salomão colocou enfeite nas paredes e colocou até touros ali no templo. Então, a Bíblia não proíbe as artes. A proibição aqui é a produção de imagem para objeto de culto. E outra coisa que deve também ficar claro, isso principalmente para os católicos, é que não importa de quem é a imagem, não importa. Qualquer que seja a imagem, é proibido adorar a Deus intermediado por imagem de escultura. Isso é condenado, a Bíblia condena, a Bíblia proíbe. Então, o culto a Deus, ao verdadeiro Deus, é simples espiritual. Deus é Espírito. É o que Jesus ensinou, é o que ensina a Bíblia. Agora, fazer imagem e adorar a Deus e para o culto. E muita gente, interessante que muitos idólatras, eles são idólatras, cultuam a Maria, por exemplo, e falam que não está cultuando. Isso é pecado, gente. A Bíblia condena isso. Como que a pessoa diz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós? E lá em Timóteo, 1 Timóteo 2:5, fala, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, é pecado. Pecado, é idolatria, é paganismo. Dirigir a outro ser que não seja Deus em oração. Então, mas só que não, nós não adoramos, nós veneramos. Mas se isso não é adoração, o que é adoração? Adoração significa serviço sagrado. Adoração é serviço sagrado. Então, a Bíblia proíbe fazer imagens aqui, olha, nem em cima no céu, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, nada. Não fazer dos corpos celestes, não fazer das aves, não fazer dos animais, não fazer dos répteis, não fazer dos peixes, não fazer dos seres celestiais. Não. A Bíblia proíbe. O culto a Deus é sem intermediação de imagem. Isso é idolatria, isso é pecado. E a Bíblia diz, portanto, meus amados, fugir da idolatria. É isso que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O apóstolo João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, esse segundo mandamento está muito próximo. O primeiro fala que existe um só Deus e que Deus é um só. E o segundo é que a adoração a Ele é espiritual. Encerra. Portanto, meu querido amigo, companheiro, professor, que Deus te abençoe ricamente e que esta escola dominical seja de grande bênção na vida dos teus alunos, de tuas alunas. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.